Oi, meus queridos, a paz, que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos ler a Bíblia, Mateus 5, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele senta no monte, né, junto de uma grande multidão, e ele passa a ensinar as pessoas sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a humilhação. E ele, por que que ele ensinou essas palavras para as pessoas, meus queridos? Porque ele sabia que nós hoje ia passar por isso. Há multidões que ele ensinava também passava por isso. E hoje, não só o pobre, mas o rico, o pobre, não escapa um. Todos passamos por tudo que nós vamos ler aqui agora na palavra de Deus. João 5:1 diz assim: Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus nos ensina uma grande lição aqui, meus queridos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os mansos, os humildes. Você sabe o que é ser humilde, querido irmão? Humildade. Você tem noção o que é humildade? A Bíblia diz que os humildes entrarão no reino do céu. Ser humilde, você vai parar e vai pensar agora, ler esse versículo aqui para você, e vai parar no que Cristo passou aqui nessa terra. Tem pessoas que foi mais humilde do que Jesus? Você conhece alguém? Algum ser humano aqui da terra que foi mais humilde do que Jesus? Mais bondoso, mais manso, mais em tudo? Não tem. Então vamos procurar imitar Jesus Cristo. Porque se nós imitarmos o nosso Senhor Jesus, nós vamos comparar esse texto aqui. Os humildes herdarão o reino dos céus. Mas tem mais. O 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, Jesus falou alguma vez para você aqui na terra que você não iria chorar aqui, que você não iria passar por angústia, por sofrimento? Não, ele não falou. Ele deixou escrito que bem-aventurado e é feliz aqueles que choram, porque os que choram, eles serão consolados. Eles passam por um problema, eles não vão se vingar com as suas próprias mãos, fazer justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, eles caem aos pés de Jesus no pranto de choro. E quando eles fazem isso, aqueles que conseguem fazer isso, porque não é todos, muitos querem se vingar com as suas próprias mãos, mas aqueles que alcançam esse milagre de chorar, de se achegar a Deus e cair em prantos de choro, a Bíblia diz que eles serão consolados, pela graça de Cristo, consolado pelo poder do Espírito Santo, consolado por Deus, amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Como você se vê hoje como cristão, como conhecedor da palavra de Deus? Manso ou bravo? Ou ignorante? Ou explosivo? Você lembra da história de João na Bíblia? A Bíblia diz que João ele era chamado filho do trovão, porque ele era um homem muito bravo, muito explosivo. João não levava nada para casa, desaforo nenhum. Ele já ali naquele momento, ele já resolvia a situação. E você imagina como, né? Quando vem chamar ele do filho do trovão, é porque ele realmente, ele era um homem, né, assim, muito explosivo. Mas a palavra de Deus diz que os mansos herdarão o reino dos céus. Os mansos de coração. Se você não aprendeu ainda, você comece a clamar de hoje a Deus, para que você se torne uma pessoa mansa de espírito, humilde de espírito, uma pessoa que chora com Deus e uma pessoa mansa. Isso aí é agradável e é um preparo, né, para mim e para a sua vida, para a salvação em Cristo Jesus. Está aqui o relato que você possa, né, meditar
nesse vídeo e realmente aprender de Jesus, que é o nosso exemplo.